Boa tarde, cá estamos para uma emissão da Visão de Jogo, hoje mais cedo porque temos Benfica e Estoril em breve e vamos para lá diretamente para o Estádio da Luz depois de terminarmos aqui o nosso programa, que tem um alinhamento claro e definido em função das últimas notícias que dão com certa a saída de João Pereira do comando técnico do Sporting. Isto é, 8 jogos depois, o treinador que estava talhado para treinar grandes clubes. O Sporting já é um grande clube, só por aí já acho que não foi boa a comunicação do presidente, mas que era o ideal para substituir o Ruben Amorim, acabou por ficar mesmo envenenado, por tal presente envenenado que o presidente também falava a semana passada. A equipa ontem congelou as ideias, praticamente no jogo frente ao Gil, não conseguiu encontrar soluções e empatou um jogo que tinha que ter ganho em função daquilo que era o campeonato, mas naturalmente que tudo isto ainda causa mais, não diria para perplexidade, mas pelo menos levanta mais questões, porque estamos numa semana de derby, não é? Há, portanto, um Sporting Benfica para jogar nesta jornada e por muito pode-se, não será decisivo, mas muito pode de decisivo ser dito até em relação ao treinador nesse tipo de jogos. Neste momento, Sofia, Jorge, lançando o debate, isto é um programa em quem tem a moderação e quem tem a posse de bola, portanto dou-vos a liberdade para abordar um assunto como entenderem melhor. Neste momento, para o Sporting, não há outra alternativa, Jorge? Boa tarde a todos. A ver, outra alternativa havia com certeza, manter o João Pereira pelo menos até ao derby com o Benfica. Eu percebo por um lado que isso não aconteça. Acho que Frederico Varandas falava a semana passada de um presente envenenado para João Pereira. De certa forma foi o próprio Frederico Varandas que envenenou o presente. O presente não era assim tão mau, uma equipa que estava no topo do campeonato, que jogava um futebol articulado, dominador, com jogadores de topo em quase todas as posições e num rendimento excepcional. Não é propriamente a pior prenda que se pode receber. Acho que foi um pouco envenenado pela perspectiva ou pelas expectativas que o Frederico Varandas criou em torno do treinador que ia pegar na equipa, e que de facto era um treinador sem experiência, sem sequer a possibilidade de orientar a equipa verdadeiramente a partir do banco. Portanto, de certa forma, creio que foi o Frederico Varandas que envenenou o presente dado a João Pereira. Sim, mas repara, assim. Mas se o discurso tivesse sido diferente, com as expectativas mais baixas por parte do Presidente, as coisas seriam diferentes necessariamente? Não sei, não sabemos. Não sabemos, mas não me parece que seja por aí. A comunicação, como eu disse na altura, acho que estivemos de acordo, foi infeliz, foi excessivamente exagerada em relação à forma como se dirigiu ao João Pereira, para mais expectativas que tivesse em relação ao treinador, como sucessor do Ruben Amorim. Mas não é isso que determina depois aquilo que é o trabalho do João Pereira no dia-a-dia. Mas determina em larga medida o desconforto de uma decisão destas tomada 8 jogos apenas. Sim, isso é outra coisa. O desconforto de tomar uma decisão apenas 8 jogos depois de ter anunciado que o João Pereira era o treinador certo, que estava preparado, foi preparado ao longo de 4 anos. Sim, agora a competência do treinador, sim, o trabalho do treinador não seria afetada pelo que se diz, não é pelo que o Presidente que é o melhor do mundo, ou porque não seria... Não, acho que não. Agora, vejo esta agora cada vez mais do que provável saída do João Pereira. Fala-se com alguma insistência de entrada de Rui Borges. Não consigo deixar de pensar que é um novo presente. Se não está envenenado, pelo menos está um bocadinho já fora do prazo, porque entrar neste Sporting com um derby frente ao Benfica é o tipo de presente que também se pode revelar envenenado a curto prazo. Acho que o Rui Borges tem feito um excelente trabalho e acho que estaremos todos de acordo no Vitória. De certa forma, imagino que esta seja uma péssima notícia para os vitorianos, que estavam a olhar para a equipa finalmente como uma equipa capaz de crescer e capaz de se afirmar como aquela classe média que o futebol português sempre precisou. E estamos longe ainda de saber se o Rui Borges aceitará uma situação dessa. Sim, não é? Claro que sim. Acho que o treinador, confirmando-se a saída do João Pereira, confirmando-se a entrada do treinador, volta a ser um presente envenenado, começar com um derby,
com o calendário que para o Sporting nos próximos tempos não vai ser fácil, inclui Vitória Guimarães, inclui o Futebol Clube Porto, portanto pode correr bem e servir de trampolim para uma recuperação, mas também pode correr mal e ser mais um treinador envenenado pelo Sporting. Sofia, queres pegar na bola? Neste momento, 8 jogos depois, João Pereira parece ter chegado ao fim da linha. Boa tarde. Tens de me ajudar, Luís, ou então o Jorge, porque eu nem sei por onde começar, sinceramente. De repente precipitaram-se aqui em catadupa estas duas notícias, e eu confesso que envenenada deve estar a bebida que Frederico Varandas anda a beber, não sei, porque isto não é normal. Um presidente que nem há uma semana veio vincar, reforçar, sublinhar a confiança que tem João Pereira e quis também chegar-se à frente apontando a factos, como lhe chamou João Pereira, sobre a equipa, sobre as lesões, sobre a qualidade dos adversários do Sporting, sobre até falou das questões de arbitragem. Isto foi nos prémios Strom, portanto nem foi há uma semana, aconteceu na quinta-feira passada. De repente há aqui um volte-face muito significativo, não é? E eu não estou ainda um bocadinho baralhada porque não estava à espera que isto não é fazer marcha atrás, isto é puxar o travão de mão e rezar. Com isto, lá está, não sei por onde começar. Eu acho que... Mas essa imagem que tu deste agora é uma boa forma de começar. É puxar o travão de mão, porque o Sporting ia mesmo em direção ao precipício, da forma como estava a jogar nos últimos jogos, e pensar nos últimos jogos do Sporting, os 8 jogos do João Pereira, as derrotas com o Santa Clara, as derrotas com o Moreirense, o jogo de ontem frente ao Gil, os jogos da Champions, mas sobretudo aquilo foram os jogos de campeonato. E mais do que o resultado de ontem, os sinais que a equipa deu durante o jogo todo, e os sinais que os jogadores deram durante o jogo todo, e tive a oportunidade de estar no estádio, portanto a comentar o jogo em direto e estar com atenção à comunicação que ia sendo, ou ia tentando os jogadores terem com o banco, mostrava-se já nesta altura um abismo entre o relevado e o banco, porque eu sei que o João Pereira não pode ir até à berma do relevado, mas os jogadores muitas vezes procuravam ajuda no banco. O caso do João Simões, por exemplo, é um jogador que vi muitas vezes na segunda parte à procura de saber quais as melhores indicações para onde se colocar e se movimentar. Porque o meio campo do Sporting estava ali a 2, não é? Portanto, o Yulman tentava pegar no meio campo todo, e o João Simões, com os seus 17 anos, necessita até de uma indicação mais precisa e não a tinha. Pelo que o travão de mão, como tu dizias, é uma boa imagem para um clube, uma direção de uma equipa que é em direção ao precipício. Eu percebo tudo o que tu estás a dizer, Luís. Agora, um clube e um projeto de um clube não se faz destas coisas. Sem dúvida. Não é normal. Sim. Não é normal tu teres um presidente a defender de forma acérrima e super convicta uma ideia há 5 dias, e passados 5 dias já nada disso existe. Já é tudo fumaça, como se costuma dizer. Portanto, eu não consigo encontrar a mínima lógica nesta decisão se me colocar nos sapatos de Frederico Varandas e se me colocar enquanto analista das palavras do líder máximo do clube, porque quer queiramos, quer não, eu sei que aqui, e felizmente falamos sobre futebol, mas isto também é futebol. Um presidente vir dizer de forma taxativa que confia num treinador mais do que uma vez e passado tão pouco tempo faz uma coisa destas, significa que é um presidente que não sabe nada do que está a fazer. Eu peço desculpa, mas é a minha opinião sobre o assunto, porque não se pode olhar para a troca de um treinador como o fim e o meio para resolver situações, porque significa isto, que se por acaso Rui Borges tiver o azar de perder os próximos 8 jogos ou 10 jogos, também estará na corda bamba, e é assim que se gerem os clubes, a despedir e a contratar treinadores, e isso não é um projeto, isso é jogar, sei lá, Sims ou Monopólio ou outra coisa qualquer. Este tipo de decisões são decisões boas para o índio, perdoem-me a expressão, são decisões boas para quem acha que está tudo mal, temos é mudar o treinador, ou como se costuma dizer, que temos que marcar um gol, temos que pôr um avançado,
temos que defender, temos que pôr um trinco ou um central. Isto não é racional. Isto não são decisões ponderadas, não têm... eu não consigo ver nisto uma luz, digamos, para o Sporting, pelo menos a médio e longo prazo. Eu acho que é a médio e longo prazo que se pensa num projeto. E eu quero com isto dizer que mesmo, vamos aqui equacionar o cenário de Rui Borges até conseguir reverter o rumo da equipa, até conseguir melhorar a equipa do ponto de vista coletivo. Este tipo de crises, de momentos de crise, podem voltar a surgir e Frederico Varandas fará o mesmo que está a fazer agora. É que são uma série de coisas que eu não consigo encaixar falando apenas do jogo. Isto é muito mais do que futebol. Este tipo de decisões vai além disso. E, portanto, estou extremamente apática com estas notícias e independente, e volto a reforçar, independentemente de achar que Rui Borges está a fazer um excelente trabalho e que porventura, tendo em conta os meios que tem, as individualidades que tem, porventura o Vitória é a equipa que está a praticar o futebol mais competente em Portugal. Sim, o que me parece é que dentro daquilo que é ilógica ou a falta de racionalidade na tomada de decisões, naturalmente que encontramos muitos exemplos no passado ao longo dos tempos e até muitas vezes num clube como o Sporting, que tinha conseguido encontrar em Ruben Amorim de facto o treinador que tinha feito a ruptura com aquilo que era muitas vezes uma política errática do Sporting. Quando os resultados corriam mal, mudava tudo, né? Mudava treinador, mudava diretor desportivo, mudava presidente, mudava tudo. E mesmo com é que repara, Luís, desculpa interromper-te, deixa-me só acrescentar algo, porque acho que vai ao encontro do que estavas a dizer. Reparem que esta lógica de João Pereira vem numa lógica de continuidade. O principal argumento utilizado para João Pereira assumir as funções de treinador principal da equipa do Sporting era, primeiro, porque era um homem da casa, porque conhecia a realidade do clube, porque conhecia a forma como Ruben Amorim treinava e já estava por dentro não só desses processos de treino, mas também das características dos jogadores da equipa principal, porque já se relacionava com eles. Portanto, houve aqui uma clara aposta de continuidade. Foi essa a mensagem que passou, Luís. Desculpa. Sim, e acho que seria a melhor decisão. Seria essa, de seguir de facto essa lógica de continuidade e tentar evitar ao máximo mexer naquilo que eram os hábitos, aquilo que eram as rotinas de jogo, os hábitos do comportamento, tudo isso que era a máquina do Sporting em andamento. E imaginou-se que fosse com João Pereira que isso fosse possível. Dizer que em 8 jogos se conclui que não é possível, claro que me parece excessivamente prematuro, não tenho dúvidas nenhumas. Agora, que os sinais são extremamente preocupantes, porque de facto o desligar completamente da equipa em relação ao futebol que praticava e o comportamento dos jogadores em campo, independentemente daquilo que já referi, que as lesões são muito importantes. O João Pereira não teve ainda nunca o Pedro Gonçalves, por exemplo, a dispor, o Pote, as lesões do Morita, do Daniel Gonçalves, do Daniel Bragança, perdão. Tudo isto, claro que tem agravado a situação, mas mesmo dentro dessas circunstâncias todas, há de facto uma quebra de rendimento coletiva e individual preocupante, que tu podes imaginar que ao princípio que são sinais apenas daquilo que é uma nova liderança e que os jogadores vão conseguir encontrar novamente uma forma de comunicar. Outra coisa é perceber que o elo partiu-se definitivamente. É evidente que é prematuro, é evidente que não é racional, mas eu não posso dizer que não seja certo. Isto é, vamos lá ver se me entendemos. Claro que sou completamente contra qualquer tipo de decisão que põe em causa um treinador ao fim de 8 jogos, mas penso que todas as decisões que têm sido tomadas desde a saída do Ruben Amorim e que levaram à aposta no João Pereira têm que ser acompanhadas, e aqui eu disse-o e acredito que são, dentro do Sporting, por uma estrutura que vá acompanhando dia a dia aquilo que é o rendimento da equipa, não é só nos jogos, é nos treinos e a comunicação entre a equipa técnica, treinador e os jogadores. Eu acho que esse elo partiu-se logo desde o início, não se sentiu que isso existia. Não só pela forma de jogar, mas por aquela forma de comunicar, pela forma dos jogadores entenderem aquilo que era a relação do jogo e daquilo que é a relação com o treinador. E a partir daí, olhando todos esses sinais que foram-se avolumando, tendo um diretor desportivo que, como sabemos, vai trabalhar para o Manchester City e já terá naturalmente contactos com o City e já terá feito trabalhos para o City. E bem precisa. Do City. Sem dúvida. Agora, é impossível estar em 2 lugares ao mesmo tempo. O Sport neste momento não tem diretor desportivo
do ponto de vista de posição, de rendimento, de competências plenas, no sentido prático do termo, é isso que eu queria dizer, e tinha um presidente, de facto, que apostou num treinador que, por mais que ele entendesse que pudesse ser um treinador de futuro, a questão era o presente. Chegando a este ponto, chegando ao fim destes jogos, mesmo que a decisão possa ser irracional do ponto de vista de tudo aquilo que ele disse, eu não estou a ver nesta altura, muito sinceramente, que haja outra alternativa para o Sporting. Não consigo ver nesta altura. Podes-me dizer, ok, mas se estivesse na mesma situação farias o mesmo? Teria que me surpreender, teria que o treinador que eu escolhi me estar a surpreender muito pela negativa. Isto é, imaginar que ele fosse fazer uma coisa e estar a fazer exatamente o contrário do que eu imaginava. É isso que está a acontecer. Portanto, só encaro isso. Ele imagina que este treinador vai ter esta relação com os jogadores desta maneira, este treinador vai conseguir comunicar deles da mesma maneira e tirar da mesma forma o seu rendimento. E vejo isso no dia-a-dia. Se eu no dia-a-dia vejo que isso não acontece e de repente eu vejo, a gente só na prática é que às vezes vê que se uma opção é boa ou não. Muitas vezes em teoria imaginamos que alguém pode dar para rendimento num sítio, mas só na prática, é como um jogador jogar numa posição ou noutra, só vendo na prática. E vendo ao fim deste tempo todo como é que uma equipa que era uma máquina de jogar futebol de repente desaprendeu completamente de jogar, alguma razão de fundo tem que haver. Uma coisa são 2, 3 jogos, outra coisa é esta continuidade, a equipa está completamente cristalizada, está atónita em campo. E portanto, neste momento, eu acho que são decisões difíceis, podem ser decisões irracionais, mas eu sinceramente, independentemente da questão do que disse hoje, como salvo frase, o que é hoje é verdade, amanhã é mentira ou vice-versa, que é uma decisão que devia ser tomada. Eu acho a questão, se calhar, nem é tanto de esta decisão ser irracional. Se calhar o que é irracional ou o que foi irracional foi, como a Sofia sublinhou, há 4, 5 dias, o presidente do Sporting ter voltado a fazer quase um voto de confiança pleno no treinador. Portanto, se me dizes se o Sporting tem outra saída, não sei se tem, se o João Pereira pode ser ainda a solução, tenho cada vez mais dúvidas, porque de facto nem sequer são só os resultados. É olharmos para a equipa e a cada jogo que passa não haver nenhuma sensação de evolução, de melhoria, de que, ok, o resultado não saiu, mas a exibição esteve lá e isto vai melhorar porque vai acertar. A equipa desconectou completamente a partir do momento da saída do Ruben Amorim. No Sporting neste momento é precisamente o contrário. É que em alguns casos até os resultados foram melhores que as exibições e claramente, por exemplo, com o Boa Vista, o Sporting sofreu imenso para ganhar. Com Santa Clara, uma equipa alternativa. Muitos dos resultados positivos, ou nos resultados positivos, nos poucos resultados positivos que teve, muitas vezes as exibições foram piores do que o resultado e nos maus resultados corresponderam exatamente àquilo que o Sporting foi capaz de produzir. Nessa perspectiva, pensar que uma solução que passe pela mudança do treinador pode criar um impacto nos jogadores que permita recuperar alguma coisa, eu percebo. Volto a pegar nas palavras da Sofia quando diz que não, o que é irracional é o Presidente. Há 3 dias. Eu concordo plenamente repara, deixa-me só para ficar claro e para passar a bola à Sofia, para ficar claro, eu estou plenamente de acordo com essa irracionalidade de alguém dizer uma coisa. Ele não tinha necessidade nenhuma de fazer aquele discurso há 5 dias, não tinha. Então faria um discurso mais de circunstância, não um discurso em que estaria novamente a apostar tudo no treinador para depois, em função de um empate ou de um mau jogo, passar 3 dias mudar de ideias. Isso claro que não faz sentido rigorosamente nenhum. Portanto, eu não estou a avaliar os métodos, porque de facto todo este período de comunicação do Sporting, da sido de Ruben Amorim, foi completamente desconexo. Não se pode falar assim de um treinador que ainda não começou a treinar na primeira divisão e depois ter esta decisão passado de 3 dias, mas olhando todos os sinais, eu acho que a conclusão a que se chega neste momento é que a decisão não foi certa. Que se precipitou na tomada desta decisão. E o próprio João Pereira disse, eu não posso dizer que não ao Sporting, terá talvez ele também próprio se precipitado, a tal situação que eles dizem que precipitaram, que era para ser daqui a 6 meses. Ok, vamos supor que isso tudo seria assim. Chegado a este ponto,
porque ainda está tudo em jogo, está o campeonato, está a Liga dos Campeões, está a taça, está tudo em aberto. É o momento de utilizar a imagem de puxar o travão de mão e tentar comatar os danos. E isso com um novo treinador. Sim. O Rui Borges, se é o melhor, se é o pior, isso podemos falar de vários nomes, em breve vamos saber isso. Sim. Mas é um treinador com uma ideia de jogo completamente diferente daquela que o Sporting joga com o Ruben Amorim, porque com o João Pereira acabamos por encontrar aqui um copy-paste que não conseguiu de facto fazer a digitalização, digamos assim, de uma era para a outra. Eu acho que se banalizou essa ideia de que no futebol o que é hoje verdade amanhã é mentira e vice-versa. Acho que foi sendo banalizada precisamente por este tipo de situações. Sim, por essas situações. Nós tivemos o caso de Bruno Lage antes da sua saída naquela primeira passagem pelo Benfica, em que renovou e passado pouco tempo estava de saída do clube. Tivemos N casos, podia estar aqui até amanhã a falar desses casos, mas o facto de se ter banalizado não significa que seja minimamente decente. Portanto, é isso que eu acho, é que não é minimamente decente. Tu criticas mais o processo do que a decisão, Sofia? Estou a entender isso? Sim. Acho que isso é muito relevante. Acho que as pessoas, quando se agarram a determinado tipo de ideias, não podem tratá-las como se fossem lixo. Se eu aqui hoje defendo uma coisa, se eu amanhã estiver noutro local a defender uma coisa completamente diferente, eu acho que isso me deve ser cobrado, digamos assim, porque isto não faz o mínimo sentido. Estamos a falar do presidente de um dos maiores clubes em Portugal, que foi para um evento referir, ele esteve a divagar como, sei lá, às vezes vejo divagar pessoas no café. O Arsenal é uma grande equipa, não conseguimos combater esse tipo de orçamentos, quando há bem pouco tempo o Sporting tinha vencido em casa o Manchester City. O Bruges jogámos fora com o Bruges, pronto, com o Bruges foi só jogámos fora, não teve grande coisa para acrescentar. Depois os lesionados, depois os árbitros, depois isto é difícil e tal. Quer dizer, aquilo é tudo tão mau. Eu acho que eu não consigo olhar para esta decisão. Mas continuas a falar do processo, não é, Sofia? Certo, mas é que eu não consigo dissociar, porque quem está a tomar a decisão é a pessoa que há 5 dias eu ouvi dizer isto. Ou seja, eu não consigo olhar para esta decisão e pensar, está aqui uma decisão pensada, uma decisão com... Eu acho que é estas coisas que retiram poder às pessoas, que retiram credibilidade às pessoas e que retiram popularidade, até se quiserem, às pessoas. É este tipo de incongruências, de falta de coerência. É isto que, na minha opinião, por exemplo, dá a Ruben Amorim uma credibilidade brutal. Nós nunca ouvimos ser incoerente, e quando lhe apontaram essa característica, ele disse, o Mateus Nunes saiu, mas quem foi incoerente não fui eu. Portanto, fez questão de dizer que aquilo que vinha defendendo até ali, o que aconteceu não foi culpa dele. E eu acho que às vezes se descredibiliza um bocadinho essa questão da coerência no discurso, de manter as ideias, de ter convicções e não ser, no fundo, um catavento, que é isto que está a acontecer neste momento. Portanto, se me dizes assim, Luís, tu achas que Rui Borges tem condições para fazer melhor no Sporting? Eu acho que sim. Eu acho que pode ter essas condições. Agora, isto vale de quê se a pessoa que está a tomar essa decisão é uma pessoa a quem eu já não consigo conceder qualquer tipo de credibilidade? É que foi o Rui Borges, como se calhar podia ter sido outro qualquer, não sei, mas o que me leva a pensar que não há aqui convicção nenhuma é precisamente este histórico. E eu tenho de analisar o histórico, não é? Eu tenho de olhar para tudo, não consigo só olhar para esta decisão assim, só a decisão. Não consigo. Também, desculpa, eu não estou aqui, como já critiquei e acho que... Eu percebi, Luís, eu estou a dar... Sim, percebi. E todo o processo não faz sentido, naturalmente. Longe de mim de querer-me colocar no lugar do presidente do Sporting, mas se tivesse responsabilidades diretivas e fosse confrontado com uma saída como a da Ruben Amorim, o elemento que eu escolhesse a seguir, e se fosse o João Pereira, com aquelas razões todas que me pareceram lógicas, teria todo o cuidado, naturalmente, em introduzir a sua apresentação e depois o acompanhamento, e não, de facto, fazer todas estas elogios exagerados que depois terminam neste ponto. Mas, repara, tudo isto já vem desde o tempo até quando foi a aposta no próprio Ruben Amorim. Que também foi muito criticado. Estamos de acordo. Muito criticado.
E eu critiquei bastante, devo dizê-lo. E a verdade, bastante. Naquela altura o Ruben fez a célebre frase, mas isso correu bem. Mas Luís, desculpa interromper-te. E já o Frederico Varandas não teve mérito nenhum no treinador que o Rubén Amorim é. Porque o treinador mas teve mérito em escolhê-lo, ou não? Não sei, porque lá está, eu não consigo. Um treinador que escolhe Silas, que escolheu para gerir a equipa internamente Lionel Pontes, peço desculpa ao presidente, depois escolheu Kaiser, depois escolheu Rubén Amorim, agora escolheu João Pereira. Se formos fazer um apanhado, eu não sei se o Rubén Amorim não foi um tiro de sorte. Eu não sei, eu não faço a mínima ideia, não consigo ver aqui qualquer tipo de continuidade, de ok, isto teve este sentido, neste momento não consigo. Acho que são assim, jogos de sorte. Agora vamos para isto, agora vamos para aquele, agora é que vai ser. Não, o João Pereira vai ser o próximo treinador de uma grande equipa europeia daqui a 5 anos. Opa, como é que eu não consigo rever aqui qualquer tipo de competência. De plano estruturado de pensamento para se tomar uma decisão em relação a outra. Não consigo. Sim, isso é verdade. Há um pequeno crédito que eu acho que o Frederico Varandas tem, não sei se por mérito dele ou não, mas tem aquele pequeno crédito do Rubén Amorim ter ficado em 4º lugar e ele o ter segurado. É verdade. Não sei até que ponto foi mesmo Frederico Varandas que o segurou, se foi Rubén Amorim que se segurou no Sporting. E não só isso, Jorge, e não só isso, porque depois toda esta panóplia de decisões e de marchas atrás e de travões de mão, tudo isto depois nos leva, é isto que nos faz abrir o leque de será que foi Frederico Varandas? Exato. Ou será que ele sabia da popularidade de Rubén Amorim junto dos adeptos e achou que, caindo Rubén Amorim, Frederico Varandas cairia com ele? Ou seja, depois isto também nos leva aqui a pensar... Ou então até aquilo que já tinhas dito, quem escolhe Kaiser e Silas e se calhar este correu bem, se calhar não quero muito escolher outro. Vou ficar quietinho, exatamente. Cada um tem a sua história, não é? Mas pode haver a avaliação de que cometeu um erro, não é? Portanto, sim, uma avaliação em relação àquilo que será o João Pereira até pode vir a fazer uma carreira brilhante no futuro. Nós acompanhamos, por exemplo, o projeto, vou dar um exemplo, pronto, um exemplo que me parece um exemplo de um projeto coerente. Nós acompanhamos, por exemplo, o que se passa no Brighton. Nós percebemos o perfil de treinador que se escolhe para ali. Sim. E nós conseguimos, e cada treinador que é escolhido, nós conseguimos perceber a lógica daquilo. Nós olhamos para aquilo e pensamos, isto pode resultar ou não resultar, vamos lá ver o que é que vai dar, mas há aqui uma lógica. Tens toda a razão, mas eu sinceramente, Sofia, se olhar para os clubes portugueses todos, eu acho que todos infermam do mesmo mal. Mas, Luís, estamos de acordo. Todos do mesmo mal. Estamos completamente de acordo, mas hoje queremos falar do Sporting, olha aqui. Sim, claro que sim, mas também não vemos lógica nenhuma muitas vezes entre o Bruno Lage e o Roger Schmidt, quando era também mesmo o Lopetegui com sim, claro que o Nuno e depois vem o Sérgio Conceição e de repente dá certo, isto é como... Mas isso. Agora, nós que estamos no futebol e quem está no futebol com posições decisórias deve ter de facto outra ponderação, porque quando se escolhe um treinador não é só o seu currículo, é as suas ideias, e a partir do momento vais apostar nessas ideias, e as ideias às vezes podem não estar a resultar no momento, mas tu percebes, não estão a resultar agora, mas vão resultar no futuro. E aí está aquilo que tu dizias, Jorge, manter o treinador depois de ficar em 4º lugar do campeonato, o Rubén Amorim. Sim, mas percebia-se ali aquela equipa. Mas percebia-se que havia ali de facto aqui, sinceramente, neste momento, evolução, sim. Neste momento eu acho que foi tudo prematuro e o processo foi todo mal conduzido, quer no discurso, quer no método, quer na forma. Temos pouco tempo, porque temos um Benfica Estoril para jogar aí daqui a pouco, e a possibilidade do Benfica passar para a liderança e poder passar para a liderança antes do derby. O Porto também está atento, porque entretanto vai recuperando. Boa vitória em Moreira, frente a um bom moreirense, e que pode também aproveitar um resultado do derby, se ganhar o seu jogo ao Boa Vista, até se calhar o Porto poder passar para primeiro também na outra jornada. Portanto, o campeonato está tudo em aberto. Rapidamente, porque o Benfica e Estoril vai ser já dissecado a seguir na emissão especial da TSF, deixa-me aproveitar os minutos que temos para... Eu gosto muito do futebol. Havia o Osvaldo Soriano dizia que era desenhos animados para adultos. Aquela imagem do Samu a festejar com o Mora é desenhos animados. O Samu a levantar o Mora, depois do Mora levantar o Samu em termos futebolísticos, na forma como fez o passe, é das coisas
coisas mais bonitas que o futebol tem, e o Moura de facto é daqueles talentos que nos faz gostar do jogo. Sim, eles ainda por cima, os dois têm uma relação muito especial, percebe-se isso, sim, já sim. Se percebia isso quando Moura não era titular e festejava de forma muito próxima com o Samu, os golos do Samu, e percebeu-se mais ainda neste jogo que eles partilham uma relação especial de facto entre os dois, o que provavelmente também ajuda dentro de campo, e sim, marcou o jogo, a forma como eles festejaram os golos, e marcou muito o jogo a entrada do Moura, que confesso, para mim foi surpreendente. Primeiro porque acho que o Namazo não estava a fazer um mau trabalho naquela posição, e depois porque era um jogo extremamente difícil, e jogar em Moreira de Cónegos é extremamente difícil. Eu tenho sempre a sensação que é um estádio claustrofóbico, e sendo claustrofóbico os grandes ainda se sentem menos à vontade, sentem-se mais apertados, e por isso mesmo os resultados que até ao jogo com o Porto eram todos negativos para os grandes. E de repente o Moura acaba por ser uma boa solução, resultar bem. O cruzamento para o Samu em particular parece-me um excelente lance da parte dele. Um passe. É um passe, sim. Que mostra qualidade, mostra tranquilidade num jogo de pressão, e acho que de facto foi uma exibição interessante do Moura, que pode abrir portas para mais coisas, embora também seja cedo para cantar loas. Claro que sim, mas estão lá todos os sinais que está ali mais um dos craques portugueses, baixinho, roda baixa, como é morfologicamente o craque português, dentro daquilo que é o nosso estilo, não é? Não somos nórdicos, mas ver o Moura jogar é ver, digo eu, a face do futebol mais alegre, não, Sofia? Sim, o Rodrigo é um menino, eu acho que ele é especial em praticamente tudo, mas sobretudo na estética do jogo dele. Há jogadores que são muito dotados tecnicamente, e temos vários, felizmente, no nosso campeonato, mas a estética, tu consegues, tu se não souberes que é o Moura que está com a bola, tu consegues perceber pela forma como ele consegue orientar, fazer o passe, rodar, e isso é especial. Nem todos os jogadores têm isso. Obviamente que isto não ganha jogos, isto é uma visão um bocadinho mais romântica da coisa, mas eu gosto particularmente. Eu acho que ganha jogos, sabes? Pronto, talvez, não sei, mas eu acho pode que não ganhar campeonatos, mas ganha jogos. É uma coisa que esteticamente que atrai, e quer queiram, quer não, e por mais que queiram robotizar o futebol é um espetáculo, e portanto o Rodrigo Moura leva pessoas a um espetáculo, na minha opinião, atrai pessoas para o espetáculo. Eu acho que foi uma exibição muito madura do Rodrigo Moura, porque ele não se limitou só a fazer as coisas que se sente mais confortável a fazer, e quando eu falo disso, falo obviamente dos momentos de aproximação ao portador, da forma como ele sai bem da pressão, do passe. Ele fez muitos movimentos sem bola, andou sempre à procura de fazer as coisinhas todas certas que o treinador lhe pediu, certamente. Comprometeu-se também com o processo defensivo da equipa, com a reação à perda, simplificou e tentou simplificar ao máximo, até porque ele é um jogador que acho que nesta altura ainda vai ter algumas dificuldades se agarrarem demasia à bola, tem de fazer mais simples em algumas circunstâncias. Uma coisa era o patamar em que ele jogava, outra coisa é o patamar de Primeira Liga, já há muitas manhas, muita ratice, e portanto eu gostei muito da exibição dele por aí, porque acho que foi muito maduro, acho que conseguiu perceber claramente, e acho que o Vítor Bruno também lhe deve ter passado bem essa mensagem, porque conseguiu perceber claramente como deveria fazer bem. E depois essa dupla de que falavas, Luís, é uma dupla que tem tudo para resultar, porque estamos a falar de um bom definidor e de um excelente finalizador, e geralmente estes jogadores de explosão, estes jogadores como o Samu, com o perfil do Samu, até batem palmas quando tem um jogador como o Moura nas suas costas, ou a jogar perto dele, ou a lançá-lo no fundo em algumas circunstâncias. A bola que ele mete para o golo do Samu, que foi um excelente cabeceamento, atenção, também dar mérito à finalização do Samu, é só uma amostra, porque de resto acho que isto pode acontecer mais vezes, e acho que a grande diferença esteve aí. Acho que o Porto não fez uma exibição muito diferente de outras que já fez, mas acho que a grande diferença foi quando a bola chegou onde tinha de chegar, quem esteve lá para definir, definiu com uma qualidade diferente e melhor, no caso. Isto é um Porto que vai tendo algumas mutações ao longo da época, sobretudo nos últimos jogos. Desde logo a saída de Varela, do 11 inicial, e que cada vez existir mais ali uma tentação do
do Vítor Bruno de fixar, não digo um duplo pivô, mas dois médios que sejam mais de saída, construção a dois, com o Eustáquio e o Nico a vir atrás. Isto já pensava quando jogavam na Masa, no segundo avançado, ou até o próprio Fábio Vieira. Reforço mais agora ainda com a entrada do Mora, que não é fácil agora tirá-lo da equipa, e nem tem que ser fácil, aliás, até pode ser fácil mantê-lo na equipa. Isto conciliando ao mesmo tempo com o Fábio Vieira no 11, a começar sobre a direita, que eu acho que é o melhor lugar para ele, até em termos de recuperação, depois do posicionamento, e pode aparecer na mesma dentro. Pensas que é este, eu parece-me que sim, mas pensas que é este neste momento o plano tático que o Vítor Bruno vai seguir nos próximos jogos? Parece-me que sim, embora tenha que dizer que o Vítor Bruno tem surpreendido muitas vezes e tem mexido muitas vezes de forma surpreendente. Eu já disse que para mim foi uma surpresa a inclusão do Mora naquele jogo, naquela posição, como titular. Já tinha ficado razoavelmente surpreendido a semana passada, falamos sobre isso, com o Galeno a lateral e a Mas saída. é uma boa opção neste momento. É. A ideia com que eu fico é que há de facto o próprio Vítor Bruno está a tentar, está à procura da melhor fórmula. Eu acho que ele identifica os problemas, tem mais dificuldades em executar a resolução dos mesmos. Precisamente, mas também há um lado disto que eu acho interessante, que é, já cheguei, eu pessoalmente, a pensar que alguns jogadores estavam definitivamente descartados e não estavam. O Otávio teve de fora montes de tempo, não sei se 5, 6 jogos em que nem sequer foi para o banco, e de repente voltou diferente, voltou melhor. O Ivan Reimer esteve de fora, não era opção, e agora já vai tendo 45 minutos muitas vezes. Mas ainda não voltou melhor. Mas isto para dizer que ao nível que sabemos que ele pode atingir, claro. Neste momento parece-me que este 11 é um 11 que funciona bem. Não tenho a certeza se é um 11 definitivo, porque me parece que jogadores como o Alan Varela, outros jogadores podem estar na cabeça do Vítor Bruno a ganharem espaço para soluções diferentes. Tem mudado muito a equipa do Porto ao longo destes meses. É que o Mora é de facto o tipo de jogador que só pode jogar naquela posição. Não imagino o Mora a jogar a partir de uma faixa. Portanto, não, isso é retirar-lhe todo o seu futebol. Exatamente, enquanto que o Fábio Vieira nós imaginamos que pode jogar a partir da faixa. Sim, mas de repente o Francisco Moura também estava a fazer uma época interessantíssima, mas depois começou a cair um pouco em termos de opções. E o Francisco Moura não casa naturalmente com o Galeno. Eu acho que o Francisco Moura vem também. Sabes não esquecer de que o Galeno ia embora. Sim, supostamente. E o Francisco Moura conviveu muito tempo na mesma equipa com o Galeno no Braga. E portanto naquela altura, e era com o Carvalhal, quando saía o Galeno entrava o Francisco Moura. Jogavam na mesma posição, de ala esquerda, não jogavam um lateral e outro extremo. Conheciam-se bem, estamos a falar posição. de dois jogadores muito verticais, dois jogadores que preferem receber à largura, seja para fazer movimentos de fora para dentro, seja para fazerem simplesmente o corredor, e que no caso o Galeno nem é propriamente associativo, enquanto que o Francisco Moura é até um lateral que pode aproveitar essas associações, ou seja, aquilo não é uma harmonia, não há ali um match, como se costuma dizer, à partida, e então pronto, acho que por esta altura também o Vítor Bruno decidiu que há ali, é importante ali, se calhar às vezes ou jogar um ou jogar outro e não jogarem os dois para tornar a equipa mais harmoniosa, não sei. Ok, estamos aqui em cima da hora, vamos passar para a emissão especial desse Benfica e Estoril, com as imagens sonoras. Sempre gostei desta frase, não é? do António Botelho, que é um craque a relatar jogos. O Benfica vai a tentar atacar a liderança frente ao Estoril. Já sabem, podem nos continuar a seguir sempre em podcast ou então nas emissões digitais da TSF e do Jogo. Um bom Natal a todos. Não se esqueçam que Natal sem futebol não é Natal, não é nada. Portanto, mesmo que até lá não haja campeonato português, há a Premier League. Há Boxing Day. E há um Wolverhampton Manchester United. Um Vítor Pereira, Ruben Amorim. Portanto, já agora, sabem. Só para terminar, excelente trabalho do Evanilson no terceiro gol do Burnley. Exatamente. E portanto, já sabem, no sapatinho, peçam um jogo de campeonato inglês. Um grande abraço, até para a semana.